Sabe por que eu estou aqui nesse momento, pessoal? Pelo reconhecimento de que eu dependo desse Deus todos os dias da minha vida. Eu não estou aqui porque sou melhor do que nenhum de vocês, nenhum dos que estão lá fora. Eu não estou aqui porque sou mais preparado, tenho mais capacidade do que qualquer pessoa que está lá fora. Do contrário, tem muitos lá que se julgam mais preparados do que eu. Tem muitos que poderiam estar aqui que se julgam muito mais preparados e não estão. Então é importante você entender, não é por mérito que nós continuamos diante de Deus, não é porque a pessoa é mais preparada ou mais capacitada do que a outra, que ela vai se manter diante de Deus. Não, se manter diante de Deus é uma questão de princípio, é uma questão de reconhecimento da dependência que a pessoa tem de Deus. Se manter diante de Deus não é ser mais capacitado, não é ser mais preparado, não é ter recebido mais ou menos do que outros. Se manter diante de Deus é uma questão de caráter, é uma questão de princípio, é uma questão de reconhecermos que nós somos dependentes de Deus, como dependemos de nos alimentar todos os dias para manter o nosso corpo físico de pé. Se manter diante de Deus é o reconhecimento de que nós dependemos de Deus, dependemos da presença do Senhor Jesus na nossa vida, para nos mantermos de pé, da mesma maneira que nós sabemos que temos que sair da nossa casa para trabalhar todos os dias da nossa vida, para manter o nosso alimento e manter o nosso sustento. Você está vendo que andar com o Senhor Jesus é muito mais do que termos recebido alguma coisa dele. Aprenda que andar com o Senhor Jesus e se manter diante dele não é pelo que eu recebo ou por aquilo que deixei de receber. Eu não posso me manter diante do Senhor Jesus só porque eu estou aflito ou desesperado querendo receber algo dele. Não. A minha permanência diante do Senhor Jesus é por reconhecimento do que Ele representa para a minha vida. A permanência de qualquer homem, de qualquer mulher na presença do Senhor Jesus, não é pelo fato da pessoa ter recebido muito ou não ter recebido nada. A tua permanência diante desse Deus não pode ser porque você está chorando e precisando dele uma ajuda, porque se nós buscarmos ele por isso, um dia nós vamos embora. Você tem que aprender a andar com o Senhor Jesus pelo reconhecimento de que ele é o Salvador da tua vida, de que ele é a luz que você precisa, ele é a paz que a tua casa precisa, ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem aprende a andar com o Senhor Jesus por reconhecimento do que ele é para a tua vida e o que ele representa para você, você nunca vai se afastar da presença dele. Passe o que passar, venha o que vier, aconteça o que acontecer, se você conquistar bens, você permanece diante dele. Se você não conquistar, você aprende a amar ele da mesma maneira, porque você sabe que no último dia a coroa da vida está preparada para você. Andar com o Senhor Jesus é, como eu falei, é uma questão de princípio, é uma questão do reconhecimento de que eu dependo dele na minha vida, acima de tudo. Mesmo que eu esteja vivendo o melhor momento da minha vida, eu tenho que aprender que sem o Senhor Jesus, aquele bom momento ele passa. E a melhor coisa que um ser humano pode manter na sua vida é a sua comunhão com o seu Deus, é as suas alianças firmadas com o seu Deus. Não é porque você recebeu algo que vai te manter na presença de Deus. São muitos que receberam muitos bens quando chegaram na presença de Deus e hoje foram embora. São muitos homens e mulheres que um dia receberam cura, receberam libertação, que um dia receberam proteção na família,
São muitos os homens e mulheres que um dia chegaram na presença de Deus com a vida atribulada e receberam paz. Pessoas que chegaram com a vida destruída e a vida foi reconstruída. Pessoas que chegaram na presença desse Deus com uma vida que aos olhos dela não tinha saída, e Jesus deu a saída para aquela pessoa. E essas pessoas, por falta de reconhecimento de quem é Jesus, viraram as costas para Ele e voltaram para o mesmo mundo em que vivia, para os mesmos prazeres, para a mesma vida que um dia foi quem destruiu a elas. Eu tenho a consciência de que o que me mantém diante de Deus não é ter recebido muito ou pouco dele. O que me mantém diante de Deus é um princípio na minha vida de reconhecimento de que sem Jesus nada eu posso fazer. E foi Ele que disse essa palavra: sem mim nada vocês poderão fazer. É o reconhecimento de que eu dependo desse Deus, se eu estiver bem ou mal, se eu estiver rico ou pobre, que eu dependo desse Deus, se eu tiver saúde ou doente. O que me mantém diante de Deus e o que te mantém diante de Deus é o reconhecimento de que Ele é o Senhor da tua vida, se tudo estiver dando certo, mas se tudo estiver dando errado. Que Ele é o teu Salvador, se você estiver feliz ou triste, se você estiver com saúde ou num leito de dor. Permanecer com Cristo Jesus é muito mais do que receber um bem e até dar um testemunho daquilo que recebeu, porque se manter com Jesus é uma questão de princípio, é uma questão de querer honrar com a própria vida aquele que um dia deu a vida por mim e por você, aquele que um dia se entregou no madeiro pela nossa vida, mesmo nós tendo que vir mais de 2000 anos depois da vinda dele. Você está vendo que o que mantém as pessoas diante da presença do Senhor Jesus não é a conquista de um grande bem ou a falta de conquista. O que mantém qualquer ser humano diante desse Deus é uma questão de reconhecimento de que Ele é o Senhor da minha e da tua vida, independente do que Ele faz ou vai deixar de fazer. Independente, meu amigo, se deu certo ou se deu errado. Andar com o Senhor Jesus é muito mais do que eu achar que eu vou receber diante dele um bem material, porque bens materiais aqui na terra nós trabalhamos e conquistamos. Bens materiais, as pessoas que estão lá fora e não querem nem ouvir falar desse Deus, conquistam, e muito mais do que muitos que estão na presença dele. Você está vendo que andar com o Senhor Jesus é muito mais do que você conquistar um bom carro, conquistar uma boa casa, conquistar um apartamento ou um outro bem que você deseja. Andar com o Senhor Jesus é uma questão de caráter. Para os discípulos do Senhor Jesus, andar com Jesus e se manter diante dele não era uma questão deles receber ouro ou prata ou ter riqueza. Para os discípulos, andar com Jesus era aprender que eles encontraram a vida, eles encontraram o autor da vida, e a partir dali eles tinham um só objetivo: manter a sua vida diante daquele que tem a vida para oferecer. Observe que os discípulos do Senhor Jesus tiveram um momento que eles passavam por necessidade. Teve momento de Pedro trabalhar a noite toda, pescando e não recolher nenhum peixe. Mas o que manteve Pedro diante do Senhor Jesus não foi a pesca maravilhosa pela manhã, mas o caráter de Pedro
é quem manteve Pedro de pé diante do seu Deus. A pesca maravilhosa foi só mais um detalhe na vida de Pedro. Por isso vamos entender que nos mantermos diante de Deus é uma questão de princípio nosso. É a questão do princípio de um filho que honra o seu pai. É o princípio de uma filha que honra a sua mãe. Se manter diante do Senhor Jesus é uma questão de princípio de reconhecimento do que Ele representa para você. Não é porque nós chegamos aqui e recebemos um bem maior do que o que nós tínhamos. Se manter com o Senhor Jesus é saber reconhecer que Ele está acima de tudo e é o Salvador que você precisa. É importante, pessoal, nós pararmos para pensar dessa maneira. Aí eu te faço uma pergunta: você que está aqui, você tem trabalhado muito na sua vida? Todo dia você precisa sair de casa para trabalhar? Não enriqueceu ainda trabalhando? Não. Você desistiu de trabalhar porque trabalhou tanto e não enriqueceu até agora? Não, né? Você está vendo o que mantém as pessoas fazendo a mesma coisa sempre? É a dependência que você tem de trabalhar amanhã para comer depois de amanhã. Quando nós aprendermos a reconhecer Jesus em nossa vida dessa maneira, nós vamos trazer o exemplo para nós da dependência de você sair de casa amanhã para ir em direção ao teu trabalho, que esteja chovendo ou fazendo sol, que esteja frio ou calor, você levanta pela manhã e vai em direção ao teu trabalho. Não é porque você enriqueceu, não é porque você ficou mais pobre ou mudou de vida, é porque você depende do teu trabalho para você manter a tua vida da maneira que você necessita. Olha esse exemplo para você ver o que leva uma pessoa a se manter diante de Deus. É quando a pessoa reconhece que ela depende do Senhor Jesus, independente do tamanho do valor que ela recebeu. Todo trabalhador tem um sonho, um objetivo: mudar de vida, melhorar de vida. Mas se você não melhorou de vida, você parou de trabalhar? Não, do contrário, trabalha mais. O trabalhador tem um objetivo: comprar uma casa, comprar um bom automóvel, conquistar um bem maior para a sua vida. Não conquistou ainda? Parou de trabalhar? Não, tem que trabalhar mais. Você está vendo que andar com Jesus deve ter esse princípio, esse caráter? Quer dizer que para mim manter a minha vida, se eu não conquistei até agora com o meu trabalho o bem que eu queria, eu vou ter que trabalhar mais para um dia eu alcançar esse objetivo. E na vida com Cristo é diferente. Eu estou na igreja em busca de um objetivo, eu não alcancei esse objetivo até hoje, é o motivo para mim ir embora? Não deveria ser. Deveria ser o motivo para buscar mais, para se lançar aos pés dele mais, para reconhecer ainda mais que ele é o Senhor da nossa vida e que pode mudar a nossa história. Está vendo que tem uns princípios na vida humana que nós temos que fazer comparação na nossa vida com Deus? Existem uns detalhes na nossa vida que, se nós fizermos uma comparação da vida com Deus, não é diferente. Todo dia da sua vida você tem que tomar água para manter o teu corpo de pé. Todo dia você tem que se alimentar e fazer as suas necessidades fisiológicas para manter o seu corpo de pé. Ué, mas quer dizer que o nosso corpo espiritual, que é considerado o templo do Espírito Santo, não necessita fazermos todo dia algo para manter ele de pé? Não necessita todo dia eu estar buscando conhecimento, adquirindo conhecimento de Deus para minha vida espiritual se manter de pé? É a mesma coisa, pessoal, não muda nada.